Olá novamente, aqui é Diogo Santana e no vídeo de hoje vamos dar continuidade na elaboração da carteira da Fórmula Mágica, fazendo o quarto aporte para fechar as 20 ações. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir que você curtisse este vídeo, se inscrevesse no canal, porque isso me ajuda bastante na divulgação. Vamos começar pela parte mais importante, que é a rentabilidade da carteira. De acordo com o aplicativo Kinvo, a rentabilidade está atualmente em 0,42%, uma alta bem leve, praticamente no 0 a 0, contra uma queda de quase 9% do Ibovespa. Então, por essa métrica, que é o aplicativo Kinvo, a carteira está batendo o mercado como era de se esperar, como é o objetivo da carteira. Agora, fazendo uma análise mais manual da coisa, pegando o gráfico do Ibovespa pelo Google, podemos ver que desde o início da carteira, o Ibovespa teve uma queda de 7,88%. Observando agora a tabela com o preço médio descontado dos dividendos, as ações que pagaram dividendos no período, podemos ver que a carteira teve uma rentabilidade de 3,5% contra uma queda de 7,88% do Bovespa. Então, com essa métrica, que é a mais correta, a carteira está ganhando ainda mais do que o Ibovespa pela métrica do aplicativo Kinvo. Lembrando que esse não é um problema do aplicativo, é só a forma que ele trabalha. Então, se você quiser realmente ter uma rentabilidade adequada, você vai ter que fazer isso manualmente, vai ter que descontar os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos do preço médio das ações para comparar de forma igual, porque se você compara o preço da ação sem descontar os dividendos com o preço da ação atual, você provavelmente vai ter uma desvantagem, porque se a ação pagou dividendos e se pagou muito dividendo, a desvantagem vai ser ainda maior. Aproveitando que eu comecei a falar sobre os rendimentos, eu vou fazer aqui uma correção em relação aos juros sobre capital próprio, porque no aplicativo Kinvo, esses rendimentos eles não são descontados o imposto de renda. E quando você recebe JSCP, você já recebe descontado. Então, os valores que eu tinha contabilizado, eles estavam com a distorção. Por exemplo, aqui de Transmissão Paulista, no dia 15 de dezembro, houve um pagamento de 1,06 por ação. Só que esse pagamento que entra na conta, realmente, o que eu pude ver pelo extrato da Rico, da corretora Rico, foi que entrou somente 90 centavos. Isso porque o valor que entra ele já é descontado de 15%. Então, o preço médio que eu tinha calculado anteriormente, no último vídeo, ele não estava correto. E quando eu mostrei há alguns minutos, esse preço médio já estava contabilizado da forma correta, com um desconto de 15%. E aproveitando também para falar aqui, desde o último vídeo, a TRPL também pagou mais JSCP, e aqui já é um print do aplicativo da Rico com o desconto correto de 15%. Então, o que entrou na conta foi realmente R$ 5,47 em relação às 37 ações da ISA CETIP. Voltando aqui à tabela de rentabilidade, podemos ver os destaques positivos, que foram Lopes Brasil, com alta de 31,82%, Petrobras, que está surfando na onda da alta do preço do petróleo, principalmente por conta da guerra na Ucrânia. Então, a rentabilidade atualmente está em 54,08%, já considerando os dividendos, e Taesa também considerando dividendos, com uma rentabilidade de 30,74%. Já os pontos negativos temos Cirela, WIS e Leve, com rentabilidade de respectivamente 22% de queda, 33% de queda e 18% de queda no caso da Mali Metal Leve. Para quem está acompanhando a carteira da Fórmula Mágica em ações americanas, por curiosidade eu trouxe aqui como está a rentabilidade atualmente. E a carteira principal, com 5 ativos, está com uma queda de 5,6% contra uma queda de 5,3% do S&P 500 aproximadamente. Então ele está mais ou menos em linha com a queda do índice americano. Já a carteira secundária, com os 30 ativos, sem fazer a limpeza que eu normalmente faço, tirando empresas que estão em recuperação judicial, empresas com lucros não recorrentes, empresas que fizeram IPO recente, enfim, essa carteira ela está com uma queda de 7,8%, uma queda bem maior, contra uma queda de 5,29% do S&P 500. Então, a carteira de 30 ativos, que é a carteira secundária, está atualmente com uma perda maior do que o índice de referência. Agora vamos ao novo ranking atualizado, que é o seguinte. Em primeiro lugar seria a Azevedo Travassos, que eu já eliminei por efeito não recorrente. Então, a ação mais bem colocada hoje, se você fosse comprar, seria a Braskem, que ela está em primeiro lugar, teoricamente, né, tirando as ações que foram eliminadas. Eu adicionei uma nova coluna na tabela,
mostrando o efeito, o motivo da exclusão, seja por efeito não recorrente, por causa de IPO recente ou então recuperação judicial, enfim, todos estão com as devidas explicações, principalmente as empresas novas que talvez fossem entrar ou não na carteira, como é o caso da Cine3, que é a Cirela Properties, e, por exemplo, a Aliar, que fez IPO recente. Esses eu destaquei com a seta vermelha porque são ações que não estavam aparecendo na lista das últimas vezes e agora elas começaram a aparecer, mas elas não vão entrar na carteira por conta dos efeitos. Eu vou explicar mais à frente. Continuando aqui as colocações até a 36ª colocada, temos também alguns outros casos que eu vou mencionar a seguir. O primeiro caso que eu gostaria de mencionar é o da Cirela Properties, que fica muito claro quando você olha o gráfico de lucro líquido trimestre por trimestre pelo site do Fundamentos. Você pode ver que no último trimestre houve um lucro não recorrente muito grande, muito distoante dos outros trimestres, e esse lucro já foi praticamente todo distribuído em dividendos logo em seguida. Então a empresa lucrou com a venda de ativos e esse dinheiro que entrou em caixa com a venda dos ativos já foi distribuído na forma de dividendos para os acionistas. Então isso não tem efeito na lucratividade da empresa, não é uma mudança de patamar nem nada. É simplesmente a venda de ativos e a distribuição em forma de dividendos. Isso pode ser visto no gráfico do Google, que não foi ajustado ainda. Então, recentemente ela pagou R$ 8,19 em dividendos aproximadamente. Por isso que existe essa queda brusca no preço do ativo no mercado à vista. Porque de um dia para o outro, a ação amanhece já descontada os dividendos. Não é uma queda normal no preço do ativo, é apenas um ajuste gráfico por conta do pagamento de dividendos. Então, esse gráfico provavelmente no futuro deve ser corrigido e a distorção não será mais vista. Outro caso que eu gostaria de mencionar é o da FESA 4, que é a Ferbasa. Essa empresa ela teve um efeito não recorrente no terceiro trimestre de 2021, que foi um aumento de 103% no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior. E isso aconteceu porque a Ferbasa tem uma grande parte da receita em relação à exportação de ligas de ferro. Então, o preço das ligas de ferro, o preço do cromo, faz bastante impacto na receita e no lucro da empresa. Então, como há um ciclo de commodities, um crescimento muito forte na questão do minério de ferro, no cromo também, então essa empresa, além da alta do dólar, essa empresa é uma situação muito semelhante com a Vale, que foi uma das empresas que eu preferi não colocar na fórmula mágica, e a Ferbasa entra no mesmo escopo. Então, apesar de que o preço do minério de ferro pode continuar subindo, as ligas de ferro, o cromo, enfim, podem continuar subindo e a Ferbasa vai ter lucros recorrentes cada vez maiores e o preço da ação tende a aumentar. Mas mesmo assim, eu prefiro que essa ação fique de fora da carteira por questões de segurança. E o último caso que eu gostaria de trazer é o da SLC Agrícola, que é um caso bem diferente dos outros, porque aqui houve uma variação no valor justo dos ativos biológicos de soja. E isso aqui, no meu entendimento, foi basicamente o que acontece com a renda fixa, o tesouro direto, os títulos do tesouro aqui no Brasil. É basicamente uma marcação a mercado. Então, esse valor ele não entra no caixa da empresa, é só um ajuste financeiro. Então, isso aqui eu vou considerar como um efeito não recorrente para ter mais uma segurança na hora de escolher os ativos da fórmula mágica. É claro que eu posso estar errado nesse caso, porque eu não sou nenhum especialista no agronegócio, mas esse foi o meu entendimento no momento. Então, se você teve um entendimento diferente, você pode até colocar essa ação na carteira da fórmula mágica, não tem nenhum problema. E se você tiver alguma informação para adicionar, por favor, coloque aqui nos comentários para ajudar a todos nós que estamos investindo. Por fim, chegamos a 5 ações que vão fazer parte da carteira da Fórmula Mágica agora, entre elas a CRPG5, que é a Tronox Pigmentos, que já fez parte da Fórmula Mágica na última vez que eu fiz a carteira, e ela teve uma rentabilidade de mais de 200%. Então essa ação subiu muito, ela depois de chegar na máxima caiu mais de 50%, e agora aparece uma nova posição, uma posição interessante na carteira, por isso que ela entra, e junto dela vai entrar também a JBS, a RAN-N3, que é a Irani, uma empresa de celulose, Porto Belo e Semig. Então, essas serão as 5 ações.
mais ou menos R$1.000 em cada uma, um total de R$5.000 será o novo aporte, fazendo as 20 ações da carteira da Fórmula Mágica, que daqui a 3 meses será feito um novo rebalanceamento. Então por hoje é só e nos vemos na próxima.